Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta noite do dia 20 de maio de 2019, são exatamente 10 horas e 40 minutos. Eu gostaria de dizer-vos que estaremos dando início à nossa página na internet, no YouTube, e certamente vai se estender para outras redes sociais com o nosso programa Pão Diário. É um programa que diariamente traremos uma palavra de Deus, uma reflexão, melhor dizendo, bíblica, todos os dias. Então, serão mensagens diárias, por esse motivo, o nome do canal, do programa, será Pão Diário. E traremos também pessoas convidadas, homens, mulheres, jovens de Deus, que estarão também trazendo uma palavra de Deus para a vida dos servos de Deus que estarão nos acompanhando no nome de Jesus. Meus irmãos, na noite de hoje eu gostaria de meditar em rápido minuto, não se demorará, melhor dizendo, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 8, muito conhecido o texto. Versículo de número 23. Versículo de número 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de retratar com os irmãos, nós iremos ser bem sucinto, é só uma reflexão a princípio, que diz que está inserido no versículo de número 23. A gente vai ver se vai falando versículo por versículo para uma melhor compreensão dos irmãos. Diz a Bíblia que Jesus, entrando no barco, os discípulos o seguiram. Observe que Jesus entra no barco e depois, em seguida, entram os discípulos. E a Bíblia diz que no mar se levantou uma tão grande tempestade. A Bíblia dá ênfase dizendo que era uma tão grande. Então, não era uma tempestade comum, era uma tempestade de uma magnitude maior, magnitude bem, como é que podemos dizer? De uma grande magnitude, melhor dizendo. Não existe magnitude maior, já é magnitude, né, meus irmãos? De uma magnitude impressionante, que os homens que eram pescadores, que lidavam com esse certo tipo de acontecimento no mar, pois estavam ali no mar sempre e tinham a experiência de tempestade, de enfrentarem, melhor dizendo, tempestade. Mas eles não puderam, por quê? Porque a magnitude dessa tempestade era surpreendente. Era uma tempestade que os surpreendeu. No entanto, a Bíblia ela diz que Jesus estava dormindo, ele, porém, estava dormindo. Jesus foi-se a um lugar, estava fadigado, de tanto que ele estava nesse dia. Jesus ele se fadigou porque subiu o monte, desceu o monte, curou o leproso, curou o criado do centurião, curou a sogra de Pedro, estabeleceu poder sobre os discípulos para expulsar o demônio. E neste momento Jesus estava fadigado, normal de um homem, que Jesus era na sua totalidade homem, na sua totalidade Deus.
Como homem, ele estava fadigado ali naquele momento e procurou um lugar para deitar, para descansar, mas essa tempestade se levanta. Os discípulos não conseguem, pela magnitude da tempestade, acalmar ou fazer com que o barco fosse conduzido até o destino em que eles queriam e recorreram a Jesus. Recorreram a Jesus o despertando, dizendo: Senhor, salva-nos, que iremos morrer. Todos nós iremos morrer. Precisamos de uma ajuda sua, precisamos da sua atuação. Jesus levanta e pergunta àqueles homens: por que temeis, homens de pouca fé? Ora, meus irmãos, os discípulos que estavam acompanhando Jesus viram Jesus no capítulo 8, verso 1 até o verso de número 4, curar o leproso que veio ao seu encontro. Esses mesmos homens viram Jesus curar o servo do centurião. Esses mesmos homens viram a atuação do poder de Deus através da vida de Jesus, o poder de Jesus sendo manifestado, o poder de Deus sendo manifestado através de Jesus Cristo, curando a sogra de Pedro. Viu também Jesus expulsando demônios no capítulo de número 8, versículo 16 em diante. No entanto, nessa situação se desesperaram. Jesus pergunta: mas ora, que é isso? Homens de pouca fé? Era como Jesus estivesse dizendo para aqueles homens: vocês não viram os milagres, vocês não foram testemunhas oculares do que eu fiz, da manifestação do meu poder, e estão agora temendo, tendo fé. Eu estou observando falta de fé nos homens que estão andando comigo, vendo o meu ministério, vendo o poder de Deus através da minha vida, vendo de fato que eu sou o enviado, vendo de fato que eu sou... eu possuo poder, eu tenho poder e autoridade para fazer milagre, e ainda vocês estão duvidando. Jesus repreendeu aqueles homens, dizendo: homens de pouca fé. E aí ele levantou, e observe que ele repreendeu os ventos e o mar. E diz a Bíblia aqui: seguiu uma grande bonança. Observe que Jesus ele repreende os ventos e o mar. Observe que a palavra vento está no plural, ventois, não está no singular, como está mar, repreendendo os ventos e o mar. A gente sabe, logicamente, que as ondas são ocasionadas pelos ventos. Se não há vento, não há onda. Então, a raiz do problema era os ventos. E eu estava meditando e observando que esses ventos eram ventos multidirecionais. Era um vento parecido com o vento do livro de Atos, capítulo 27, e o versículo de número 4. Atos 27, versículo de número 4. Vamos ver esse texto. Era uma semelhança a gente vai notar a semelhança, melhor dizendo, dos ventos. Capítulo 27, versículo de número 4. Naufrágio que aconteceu com Paulo. Diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, veja que o vento era contrário nessa situação, e era a mesma situação de vento que se levantou contra os discípulos no capítulo de número 8, versículo de número 23 em diante do Evangelho escrito por Mateus. O vento era multidirecional. Para onde os discípulos direcionassem a vela do barco, para onde os discípulos tentassem ir conduzir o barco de uma melhor forma, eles eram surpreendidos pela a mudança ininterrupta e repentina. Era uma mudança ininterrupta e repentina
Era uma mudança que não tinha, como é que podemos dizer, uma interrupção, e era repentina, rápido e sem interrupção. Então, quando eles tentavam ir para a esquerda, conduzir o barco para a esquerda, o vento vinha da esquerda. Quando eles tentavam conduzir o barco para a direita, os ventos vinham para a direita, juntamente com a onda, com a fúria do mar. E isso foi levando à fadiga, ao cansaço e à frustração de não conseguirem obter êxito naquela situação de manobra do barco. Recorrer a Jesus. Jesus repreende os ventos e o mar e diz que segue bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Eu quero vos dizer nesta noite, como uma palavra de reflexão, que Jesus, ele é conhecedor do mar, dos ventos. Ele é o que possui autoridade para fazer milagres acontecerem. E deixa eu te dar uma palavra nesta noite, dentro desse texto. Já tentou de tudo? Já tentou de todas as formas, não teve êxito? Jesus está logo ali. Recorre a Jesus. Recorre a Jesus. Jesus tem poder e tem autoridade para repreender os ventos e o mar e fazer bonança na tua vida. A tempestade se levanta. Eu encerro esta palavra dizendo a seguinte frase: tempestade, ela se levanta. Não é para Deus mostrar o poder dele, porque o poder dele já é manifesto de todas as formas. É para Deus mostrar, escuta bem esta palavra, é para Deus te mostrar que você depende, precisa e necessita dele. É para Deus mostrar que você não é nada sem ele. É para Deus mostrar que o poder é dele, que a glória é dele, que a honra é dele, que nós não somos nada nem ninguém. Haverá bonança, sim, mas haverá bonança a partir do momento que você sair da zona de conforto e recorrer a Jesus. Não importa onde ele esteja, recorra a Jesus, porque ele tem autoridade para falar aos ventos e ao mar e seguir bonança. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com as mãos estendidas sobre a tua vida, porque o Deus a quem servirmos, ele é um Deus de bonança. Fica com Deus, forte abraço, Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo e de convidar amigos a assistirem, melhor dizendo, este vídeo e serem impactados com a palavra de Deus que diz: a tempestade não é nada para mim. O vento tem que me obedecer e, consequentemente, o mar também tem que me obedecer, porque na vida dos que me servem e que estão comigo, tempestade não afunda e nem mata. Pode até afundar o barco, pode até afundar a embarcação, pode até acabar com a embarcação, mas com os tripulantes que estão do meu lado, nada acontece. Eu não sei qual é a tempestade que está açoitando a tua vida, mas eu quero te dizer que aquele homem com quem os discípulos se maravilharam, ele está na proa do barco e está te dizendo: eu tenho poder e autoridade para acalmar a tempestade que se levanta contra a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.